Nesse slide, eu quero trazer para vocês uma outra abordagem de autenticação que é bastante conhecida, é bastante usada, que é a autenticação baseada em função de hash. A função de hash ela é muito útil para prover a autenticação, porque ela tem essas seguintes propriedades expostas aqui no slide. Primeiro, eu posso executar qualquer tipo de dado, qualquer bloco de dados, de qualquer tamanho em uma função de hash. Não tem limite de tamanho, né? Igual, por exemplo, lá no Triple 10 e no 10 a gente tinha um limite de tamanho por bloco. Aqui não, aqui eu posso executar qualquer tamanho de bloco de dados. Posso ter um arquivo de áudio de 3 megas ou posso ter uma imagem de sistema operacional de 5 gigas. Eu posso usar como entrada tanto esse arquivo de áudio quanto esse arquivo de imagem de sistema operacional, uma ISO, por exemplo, dentro de uma função de hash e gerar aí um hash desse conjunto de dados que vai garantir para mim que aquele conjunto de dados é autêntico. Uma outra característica das funções de hash é que elas produzem tamanhos fixos, né? Por exemplo, a função hash SHA-256 é uma função hash que produz uma saída de um hash de 256 bits. Para todo qualquer tipo de dado que eu entrar, independente do tamanho desse dado, ele vai gerar para mim esse conjunto de 256 bits, né? Aí no exemplo anterior, independente se eu estiver entrando com um arquivo de áudio ou se eu estiver entrando com um arquivo de uma imagem de sistema operacional, ele vai gerar para mim um hash de 256 bits. Uma outra propriedade importante é que a função hash, esse hx aqui, ele é a anotação para a função de hash, né? O h representa o hash, o x é o dado que eu estou, no qual eu estou aplicando a função de hash. Então, a função de hash ela deve ser relativamente fácil de calcular para todo e qualquer x, né? Para todo e qualquer dado que eu entrar. Né? Independente do tamanho do dado, da complexidade do dado, do tipo do dado, ele deve ser relativamente fácil para os computadores calcular. Né? Não deve ser muito difícil. Né? Mas ele deve ser muito difícil para que uma pessoa, dado um determinado hash, consiga retornar ao valor original, né? Ao valor de texto às claras original, seja ele qual dado for. Né? Então, uma função de hash que é resistente, ela tem que ser de uma via. Né? É o que está escrito aqui, né? Ser de uma via ou ser resistente à pré-imagem. Tem que ser computacionalmente inviável eu, dado um determinado hash, conseguir recuperar o texto às claras. Né? Então disse que ela é de uma via porque eu não consigo voltar. Eu consigo produzir um hash, mas eu não consigo voltar ao dado original, dado um determinado hash. Uma boa função de hash, ela também deve ser resistente à colisão, ou seja, deve ser muito difícil, computacionalmente inviável, eu achar um determinado valor, um determinado dado, conjunto de dados, que colocado numa função hash, eu gere uma função hash que é igual a um outro dado, né? Igual a função hash de um outro dado. A quantidade de hashes possíveis, ela é uma quantidade finita, né? O SHA-256, por exemplo, nós temos uma quantidade de 2 elevado a 256, elevado à potência de 256 valores possíveis para hash. É um valor enorme, muito grande, mas não é impossível de você ter hashes iguais para conjunto de dados diferentes. Mas é muito difícil, né? Para você ter uma noção, esse valor aí, o valor resultante de 2 elevado a 256, é mais do que todos os grãos de areia do planeta Terra. Então é um valor extremamente alto. Mas ainda é possível ter um conjunto de dados que vai gerar um hash que é igual ao hash de um outro conjunto de dados diferente. Mas só que essa possibilidade ela deve ser computacionalmente inviável, usando o poder computacional presente no momento. Né? Nesse caso, nos dias de hoje, os nossos computadores não conseguem achar um valor que é parecido com o outro. Então, por isso nós dizemos que a função de hash ela é resistente à colisão. Né? Eu não consigo falsear um determinado dado usando outro dado como entrada. Com relação à segurança das funções de hash, nós temos novamente duas abordagens que podem ser executadas em cima das funções de hash, que é a abordagem de criptoanálise e a abordagem de ataque de força bruta. A criptoanálise novamente vai explorar as fraquezas lógicas de um algoritmo. Se eu lendo o algoritmo eu consigo perceber que tipo de hash ele produz para dado determinada entrada, se toda vez que eu entrar um determinado dado ele vai produzir para mim um valor de hash que é igual, eu consigo explorar essas fraquezas lógicas do algoritmo e tentar inferir
tentar inferir quais os textos às claras que foram submetidos a esse algoritmo, dado alguns textos cifrados, né, algumas amostras de textos cifrados. O ataque de força bruta é aquele que nós já falamos, né? Alguém pode tentar colocar vários valores, né, no algoritmo que produz hash e chegar ao valor aí que vai se comparar ao valor original da mensagem do texto às claras, né? Então, esse texto às claras, ele pode achar uma mensagem que é exatamente igual ao do texto às claras, ou pode achar uma outra mensagem que vai gerar um hash que é idêntico ao do texto às claras, porque a gente tem um problema de colisão, né? Lembra que colisão é eu ter um outro conjunto de dados que não é o mesmo conjunto de dados do texto às claras original, mas que vai gerar o mesmo hash. O SHA é o algoritmo mais usado, nós temos várias versões do SHA, né? Que é o SHA-1, o SHA-256, o SHA-512, né? Então a gente tem várias versões do SHA, né? Cada um na maior parte das vezes, o número que vem depois do SHA é a quantidade de bits do valor de hash gerado no final do processamento do algoritmo de hash. E a gente pode usar as funções seguras de hash de uma via, tanto em senhas, né, tanto para aumentar a segurança das senhas, quanto para detecção de inclusão. No caso das senhas, eu posso, ao invés de armazenar uma senha e estar vulnerável, né, se alguém acessar aí um banco de dados e ver lá um monte de senhas, eu vou acessar o valor de hash daquelas senhas. Porque se alguém obter acesso àquele banco de dados, ele não vai ter acesso à senha em texto claro, mas vai ter acesso ao hash da senha. Não adianta, ele não vai colocar o hash da senha lá no login, né, de um sistema operacional, por exemplo, não vai conseguir entrar, né, porque o login não está esperando o valor de hash, ele está esperando o valor da senha, né, o valor da senha que produziu aquele hash. E detecção de intrusão também é uma das funções nas quais as funções de hash segura elas podem ser usadas, né, porque você pode armazenar um arquivo, né, o hash de um determinado arquivo, e para cada arquivo no sistema você tem um valor de hash que você guarda em um arquivo separado, um CD-ROM, por exemplo, né? E aí você quer verificar se alguém invadiu o seu sistema e fez alguma alteração, né? Você roda esse CD-ROM e verifica se o seu sistema, se os hashes dos arquivos do seu sistema, eles batem com os hashes dos arquivos que estão gravados no CD-ROM.